noite, meus amigos. É um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje vamos dando sequência aos nossos estudos, às nossas reflexões sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier. E antes de nós iniciarmos o nosso estudo e a nossa reflexão, eu convido a todos para uma prece inicial para a abertura do nosso trabalho. Que nós possamos unir os nossos pensamentos nesse instante, pedindo à espiritualidade amiga que nos ampare e nos ilumine, para que possamos assim estarmos receptivos e abertos à reflexão desta noite, que a espiritualidade maior possa nos preparar, nos assistir e nos orientar dentro desse estudo, dessa reflexão, e que nos lares de cada um que aqui se encontra possa estar um ambiente harmonizado, preparado e amparado por esses nossos amigos espirituais. Que o espírito protetor de cada um possa estar aí colaborando para que todos nós tenhamos o melhor aproveitamento possível desse estudo, dessa reflexão, com vistas ao nosso aprimoramento espiritual, ao nosso consolo e a busca daquilo que nós necessitamos para a nossa jornada. Que assim seja e que possamos dar início aos nossos estudos na noite de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, e obrigado, Espíritos amigos. Muito bem, meus amigos, mais uma vez contente de estar aqui com vocês. Meu nome é Pedro Coelho, eu sou colaborador do Centro Espírita Caibachutel aqui de Guarulhos e estou hoje aqui colaborando para essa nossa reflexão da noite. E o tema que nós trouxemos para estudo é, como eu disse, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, e nós vamos falar sobre o item 25, que é a semeadura. Se trata de uma passagem onde, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32, Jesus afirma que, tendo sido semeado, cresce. Em outras palavras, tudo aquilo que nós semeamos ao longo da nossa jornada, vai crescer e nós vamos colher os frutos bons ou maus dessa semeadura. Então, o texto diz exatamente o seguinte: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Essa passagem, então, nos leva a algumas reflexões. Emmanuel coloca nessa passagem que essa semeadura no bem gera a vida e a semeadura no mal gera a morte. E de que morte é essa que ele se refere? É da chamada morte moral. Nós não podemos aí entender morte no seu sentido físico, no seu sentido
fatalista, né? Mas no sentido de estagnação, como ele coloca. Ou seja, tudo aquilo que produz o mal, todas as minhas atitudes que levam ao mal, acabam produzindo em mim uma espécie de morte moral, né? De frustração moral que me leva necessariamente a um círculo vicioso, como é colocado no texto. Então, o que ele coloca é que na medida em que nós vamos fazendo as nossas escolhas, nós vamos produzindo repercussões, né, desdobramentos a partir dessas escolhas. E ele chama a atenção, então, no início do texto, para que nós observemos nas nossas experiências terrestres, né, no nosso dia a dia, como nós conduzimos as nossas atitudes. Então ele diz, embora a gente esteja vinculado a situações, a comprometimentos, né, na sociedade, a posições profissionais, sociais, familiares, que nos impelem muitas vezes a situações onde a gente tem que fazer escolhas, tem que tomar atitudes, ele mostra que é importante que mesmo ainda sob pressão, sob situações difíceis, sob situações delicadas, que nós somos capazes, né, sempre buscando a ajuda, inclusive da espiritualidade, de saber como conduzir as nossas escolhas de tal forma que aquilo que a gente escolha sempre busque promover o bem maior. O próprio Livro dos Espíritos vai nos dizer que muitas vezes nós vamos nos colocar em situações onde as escolhas que nós vamos fazer, elas não são tão óbvias, né? Porque quando a gente olha a vida, a gente percebe que as escolhas não são tão simples. Seria muito fácil a gente imaginar que em todas as situações da nossa vida tivesse muito claro o caminho do bem e do mal para nós, né? Se não fosse assim, a gente não ia se sentir tantas vezes indecisos em relação às nossas escolhas, né? Por quê? Porque às vezes a gente se depara em situações da vida onde essas escolhas têm o que a gente chama de preço, né? Tudo tem um preço na vida. Ou seja, esse preço realmente é a percepção do quanto aquilo irá nos custar, né? Do quanto aquilo vai pesar na nossa vida e na nossa existência. E é nesse ponto que eu acredito que o texto nos chama a atenção, que a gente precisa escolher bem o preço das coisas que nós estamos buscando, porque sempre nós vamos pagar algum preço, mas esse preço ele precisa estar de acordo com a lei de Deus, de acordo com essa sementeira do bem, né? Essa semeadura do bem. Muitas vezes eu vou fazer um sacrifício, né? Vou fazer uma escolha que vai me sacrificar por algo, mas eu preciso saber se esse algo que eu estou sacrificando visa o meu bem espiritual, né? O meu crescimento espiritual. E tudo aquilo que busca o meu crescimento espiritual necessariamente conduz para o bem. Então, sempre que eu tiver em dúvida em relação às minhas escolhas, às minhas atitudes, eu tenho que pensar assim: a escolha que eu vou fazer, né, ainda que ela tenha um preço alto, ainda que ela me leve a um sacrifício muito grande, ela está visando o meu bem espiritual, meu crescimento espiritual, e, portanto, é uma atitude que vai levar a um bem maior, e esse bem maior se estende não só a mim, mas a outras pessoas também, ou é uma atitude que está visando um interesse momentâneo, um interesse talvez mundano, que diga respeito somente a essa circunstância que eu estou vivendo, né? Que às vezes pode até ter um preço caro também, mas que do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, não vai me acrescentar em nada. Então, de repente, eu vou obter uma vantagem, obter um ganho, né? Vou alcançar algo que me traga algum tipo de bem-estar momentâneo, do ponto de vista físico, do ponto de vista social, material, mas espiritualmente aquilo não me agrega em nada. Pelo contrário, às vezes me gera uma consequência negativa a longo prazo.
Por isso ele fala no texto, né, desse círculo vicioso de espíritos que ficam voltando em vários corpos, como ele fala, né, repetindo os mesmos erros ou passando pelas mesmas expiações e provações, resultado das frustrações passadas, né, das escolhas inadequadas que fez no passado. E que se o espírito ele não percebe isso, ele acaba caindo nesse círculo vicioso, se acomodando, né, naquilo que ele chama lá no texto de morte no pecado, ou seja, nessa estagnação nos mesmos erros, né, nos erros repetitivos, e esses erros a gente tem que entender como erros de natureza moral, ou seja, as intenções, né, o que move o espírito nas suas escolhas vão contra aquilo que a lei natural busca nos ensinar, nos nortear. Então o espírito acaba patinando, repetindo os mesmos erros e sofrendo por isso. E às vezes leva tempo, né? O texto diz que leva milênios até para o espírito sair desse caminho. Nós temos, através da doutrina espírita, uma possibilidade muito grande de perceber isso e de olharmos para dentro de nós e entendermos onde nós precisamos mudar para modificar, para sair desse círculo. Então, todos nós estamos aqui encarnados, passando por situações que ou são novas experiências que nós estamos buscando, né, as chamadas provas que nós estamos vivendo pela primeira vez, mas também estamos vivendo situações que já vivemos no passado e estamos repetindo essas ações, essas experiências, porque nós não conseguimos concluí-las, né, a contento nas experiências anteriores que nós vivemos, que são as chamadas expiações terrestres. Então, o texto chama a atenção para a gente sair desse círculo, né, para que a nossa semeadura ela seja sempre progressiva e ascendente, para que a gente aproveite melhor essas oportunidades que a vida nos dá e que a gente consiga identificar no nosso dia a dia, nas nossas relações, se nós estamos conduzindo os nossos atos, as nossas atitudes, sempre visando um bem maior. Então, o que ele diz lá no começo do texto é que quando a gente está vivendo o cotidiano, o dia a dia, a gente não se dá muito conta disso, né? Nós estamos lá no nosso trabalho, no nosso núcleo familiar, nos grupos dos quais nós fazemos parte, e a gente acaba se deixando levar pelas circunstâncias, né? pelos dissabores, os ruídos de comunicação que existem em toda e qualquer relação humana, e acabamos muitas vezes conduzindo as nossas atitudes não no sentido de ser um agente positivo dentro da relação, no sentido de criar coisas positivas naquilo. Ou seja, o que o texto propõe é que nós, como espíritas, como pessoas que realmente estão voltadas em buscar um crescimento espiritual, é que as nossas atitudes elas têm que ser voltadas para o bem comum. Ou seja, no meu campo profissional, eu tenho que agir de tal forma que as minhas atitudes sempre sejam agregadoras, sempre sejam que elas possam contribuir no sentido de agregar, né, ajudar, transformar a vida das pessoas. De uma forma muito simples, eu tenho que ser alguém que, nos grupos dos quais eu participe, eu torne a vida das pessoas melhor. Então eu tenho que me perguntar isso, né? No grupo dos quais eu participo, eu estou tornando a vida das pessoas melhor? Ou eu estou sendo um elemento desagregador? Ou eu estou sendo um elemento que leva o desânimo, o pessimismo, a discórdia, né? O desgaste emocional, o estresse? Porque na medida em que eu produzo isso no meio em que eu estou vivendo, eu estou fazendo essa semeadura negativa, essa semeadura do mal que o texto diz. E isso necessariamente volta para mim no sentido de uma repercussão moral
né? Seja na própria vida que eu estou vivendo, na própria existência, seja depois da morte, quando eu desencarno e eu me dou conta do tempo que eu perdi alimentando coisas que não eram necessárias, não eram importantes para o meu crescimento espiritual. Então a reflexão se dá nesse sentido. É preciso que a gente esteja atento para que a gente observe as nossas atitudes no nosso dia a dia, se nós estamos sendo realmente semeadores do bem. Pessoas que por onde passam, né, deixa um sinal positivo, deixa uma lembrança boa, né? É lembrado como alguém que agregou, que trouxe alguma coisa de valor naquela relação, naquele grupo, naquela circunstância, naquele momento. Então, o papel do espírita, né, o papel do verdadeiro cristão, conforme o conceito e a proposta de Jesus, é se por onde nós passamos, nós deixamos uma semente do bem, né? Nós deixamos um sinal positivo, nós deixamos um sentimento agradável, se nós somos capazes de produzir isso. E produzindo isso, necessariamente, nós estamos trabalhando pelo nosso crescimento espiritual. Então, essa é a reflexão que o texto de hoje nos dá, né, e nos faz refletir sobre as nossas atitudes e o nosso comportamento na sociedade e nas experiências que nós vivemos. Com isso, então, a gente encerra essa reflexão de hoje. Eu convido todos novamente a fechar os olhos e podemos, a partir de agora, além de agradecer essa oportunidade aos espíritos amigos e à espiritualidade, agradecer ao nosso Mestre Jesus que esteve conosco nesse momento, nos amparando e nos assistindo, que nós possamos também, proliferando essa semeadura do bem, levarmos essa vibração e esse sentimento de amor a todas aquelas pessoas que se encontram agora passando por dificuldades físicas, de saúde, nos hospitais, as famílias que agora se encontram com enfermos, com pessoas que estão passando por esse problema da pandemia. Que Jesus e os Espíritos possam ampará-las e assisti-las, levando a elas aquilo que é necessário, aquilo que é bom para a sua recuperação. Que esse pensamento também possa se estender aos moradores de rua, às pessoas sem teto, que elas possam ser acolhidas, amparadas, assistidas, que o seu coração possa ser tocado por esse consolo, que essa vibração também se estenda aos nossos governantes, às pessoas dotadas de responsabilidade social, civil, com obrigações em relação à sociedade, que elas possam ser amparadas na sua consciência, na sua responsabilidade para tomarem as melhores atitudes. Que esse pensamento também se estenda aos presídios, às casas de repouso, os asilos, os orfanatos, que toque o coração desses espíritos que lá se encontram. E que essa vibração também chegue ao lar de cada um que aqui está, tocando seus familiares, encarnados e desencarnados, e que essa energia possa envolver os seus lares, os seus familiares, para que possamos, assim, termos uma semana repleta de força, de harmonia e de equilíbrio, para seguirmos em frente na nossa jornada e crescermos, colocando em prática aquilo que estudamos e refletimos na noite de hoje. Sendo assim, nós te agradecemos, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade, agradecemos a espiritualidade amiga, ao nosso espírito protetor e damos por encerrado o nosso estudo e reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, mais uma vez obrigado, um grande abraço a todos, que a gente possa nos encontrar numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço.